Sempre importante de poder discutir temas que estão na ordem do dia em função dessa pandemia que tem trazido dor e tristeza na vida de muita gente. Nós estamos acompanhando a situação de Manaus, que é gravíssima. Outro dia o prefeito chegou a chorar quando fez referência à questão dos óbitos e o estrangulamento da rede de saúde lá de Manaus. E mesmo aqui em São Paulo, com hospitais que já chegaram ao limite de leitos de UTI para as pessoas que estão com a Covid-19. Para isso, é preciso que, como o Estado e o país não se preparou para enfrentar essa pandemia da forma mais adequada, nós precisamos buscar recursos para mitigar, para minimizar essa situação que muita gente está vivendo. Uma das ideias que a gente trouxe para o debate, eu e o deputado José Américo, foi a apresentação de um projeto de lei que muda a taxa que é cobrada de impostos na transmissão de heranças e doações. Qual é a ideia? A ideia é fazer com que quem tem mais pague mais. Hoje a alíquota é de 4%, só que a Constituição prevê que é possível cobrar até 8%. Em 2005, vários estados aumentaram para 8%. Aqui em São Paulo é 4% e a isenção é até em torno de R$ 86 mil. O que nós estamos propondo? Aumentar a isenção. Portanto, os mais pobres não pagarão. E aumentar muito a isenção, de 86 para 200 mil reais, o que ampliaria muito o número de isentos. Mas, por outro lado, a gente começa a cobrar progressivamente a alíquota a partir de 4% até 8%, fazendo com que aqueles que têm uma quantidade maior de bens paguem mais o Estado. Isso pode gerar um recurso na ordem de 3 bilhões de reais. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais. Nós não estamos falando de 320 mil que a Assembleia está discutindo, nós não estamos falando dos fundos que chegou perto de 1 bilhão, nós estamos falando de 3 bilhões. Se o governo do Estado, que esse Estado é comandado pelo PSDB há mais de 24 anos, já tivesse feito essa alteração, a gente teria já dobrado a arrecadação aqui, porque a arrecadação é em torno de 3,2, 3,4 bi, o que daria um suporte maior para ser utilizado. Além de mexer na alíquota, o projeto também fecha brechas para evitar que advogados que são experientes nessa área possam fugir ou tirar o seu cliente do pagamento. É óbvio que os bilionários, nem sempre eles têm esse tipo de problema. Mas nós estamos falando daqueles que são milionários, que têm recursos e que poderiam pagar. Aliás, o grande debate que a gente tenta fazer nesse momento é isso. Quem tem mais tem que pagar mais. Quem ganhou, quem se projetou mais, quem conseguiu ampliar suas fortunas, tem que pagar. Eu dei exemplo, vou repetir porque eu acho que é educativo. A gente tem o caso do Joseph Safra, dono do Banco Safra. Ele tem uma fortuna de 25 bilhões de dólares. Eu não estou falando de reais. Então, quando a gente fala em taxar fortuna, você que tem 1 milhão, esquece. Nós não estamos falando de taxar a sua fortuna. Nós estamos falando de taxar fortunas de mais de 10 bilhões, de 9 bilhões de dólares. E no Brasil, a gente tem pelo menos 30 caras aqui que poderiam dar uma parcela de contribuição. E não é doar 1 milhão, 2 milhões ou 1 bilhão, como fizeram alguns bancos. É fazer com que eles paguem, de fato, a parcela que eles devem pagar. Esse é o debate que a gente tem que fazer e é isso que o projeto o ITCMD, que é esse projeto de transmissão de heranças, de bens, pretende fazer. Corrigir os erros, fechar as portas, cobrar de quem tem mais, de quem pode pagar mais. Deputado, me parece que até os Estados Unidos utilizam um modelo semelhante a esse e lá foi um sucesso. E, inclusive, me parece que essas grandes fortunas, os milionários, né, os bilionários, perceberam que
na verdade, ele estava investindo na sociedade e para eles voltou muito mais dinheiro. Então, quer dizer, foi vantajoso aí para ambos os lados. Quando você investe, quando você dá uma contribuição e esse dinheiro é revertido para a sociedade, você está contribuindo e isso vai voltar para ele. São dois assuntos, né? Um é esse de transmissão de heranças e de doações que a gente assina, eu e o deputado Zé Américo. O outro é esse debate das grandes fortunas que está em Brasília, não cabe aqui a Assembleia discutir esse tema, mas é preciso fazer lá. Eu falei do Safra, mas tem o Lehman, que também tem 22 bilhões, e eu podia continuar nessa lista, mas não vou, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. A gente precisa fugir do debate pequeno, mas eu tenho 1 milhão. Não, você fica tranquilo, você tem R$1 milhão, 2, 3, 4, 10 milhões de reais, não, eu estou falando de 25 bilhões de dólares, eu estou falando de trilionários. Eu estou falando de gente que pode dar uma parcela da sua contribuição nesse momento de pandemia. Esse é o debate. Você falou dos Estados Unidos, na Europa, o ITCMD deles é de 30%. Aqui é no máximo 8%. Nós estamos falando de 1/3, quase nem 1/3 do percentual que se cobra na Europa. Outros estados, Pernambuco já cobra 8%. Nós estamos falando de 4%, no estado mais rico da federação. Então, é preciso corrigir essas brechas e corrigir essas distorções que, infelizmente, o Estado ainda tem. Deputado, o senhor apresentou um outro projeto aí que ontem, só contextualizando aí as pessoas, ontem a Assembleia lançou aí um pacote de medidas que vai adotar e que vai fazer uma economia de 320 milhões e tal. E o senhor colocou aí um projeto também que complementa esse pacote de medidas, sugerindo um desconto progressivo aí para os deputados que tenham no seu imposto de renda um faturamento também bem alto. Como é que é esse projeto? Qual que é a proposta, deputado? Bom, então, deixa eu só explicar um pouco. A Assembleia ontem, a mesa da Assembleia, mesa diretora, apresentou um projeto para que se economize, para que se transfira para o Estado em torno de 320 milhões de reais, não é bilhões de reais, 320 milhões de reais, para o combate ao coronavírus. Na proposta da mesa, tem dois temas que nós estamos querendo aprofundar e discutir. Um é com relação ao subsídio dos deputados. Qual é a ideia? É que os deputados passem a contribuir com 30% do seu subsídio para repassar ao Estado. Então, ele deixaria de receber 30%, teria um corte de 30%. O problema, de novo, é que nem todos os deputados são iguais. Você tem deputados que só têm esse subsídio e você tem deputados que têm outras fontes de receita. É legítimo. Agora, quem tem mais pode e deve contribuir com mais. Quem tem só o seu salário, contribui só a partir do seu salário. Então, nós estamos propondo, eu protocolei ontem, um projeto que é progressivo. Ele começa com 30%. Eu não estou nem excluindo aqueles que apresentaram o seu patrimônio como zero, né? Não tem problema, paga 30%. E daí ele vai crescendo até 50%. Né? Você tem, hoje, a declaração de imposto de renda dos deputados, ela é pública, você vai lá e faz a consulta, você tem deputados que têm uma declaração de 7 milhões. Esse pode contribuir com muito mais. Então, nós estamos propondo esse crescimento progressivo para que a Assembleia, os deputados, deem a sua contribuição. A segunda discussão que nós estamos fazendo é de evitar que se faça corte no salário dos funcionários. Você pode tirar de quem ganha mais, de quem ganha menos, não. Bom, e os altos salários? Bom, os altos salários nós temos que discutir. Esses podem contribuir. Eu estou falando dos que não têm altos salários. Esses, o PT, a bancada do PT é contrário a qualquer tipo de redução de corte. As outras medidas, nós não temos nenhuma dificuldade. O que nós queremos aprofundar e que não está nesse ato da mesa, nesse decreto, são os contratos que a Assembleia também tem e que podem ser revistos sem que se demita funcionários terceirizados. Isso nós não podemos permitir. Infelizmente, o governo do Estado fez isso. A Prefeitura de São Paulo foi muito mais coerente.
ela buscou recursos do fundo para poder evitar que você demitisse os contratados, os terceirizados. O governo do estado não. Por exemplo, na educação, as pessoas que trabalham com merenda, com transporte, perderam seus empregos. Nós queremos evitar isso, inclusive aqui na Assembleia. Por isso, você pode usar uma parte dos recursos que a Assembleia vai dispor para minimizar esse impacto negativo e também enxugar os contratos. Então, a ideia é sempre essa, de quem tem mais tem que dar mais nesse momento de pandemia. Nós não podemos fugir desse debate. Deputado, eu queria que o senhor avaliasse aí as medidas que a mesa tomou. A gente já percebeu... Conversei com o deputado Enio agora há pouco e ele falou, olha, 40 minutos depois do nosso anúncio, a Câmara de São Paulo fez o anúncio semelhante. Aliás, os termos do projeto aí de resolução da Câmara são muito semelhantes aos da Assembleia e outras câmaras também adotaram a mesma medida. Eu queria que o senhor avaliasse aí como é que foi, como é que o senhor viu esse projeto sendo construído e qual que será a importância também dessa contribuição do Parlamento Paulista aí no combate à pandemia. A bancada do PT discutiu antes da apresentação da proposta, que a gente não sabia exatamente qual que era, alguns dos aspectos que poderiam envolver esse projeto de cortes. E a lógica da bancada foi essa. Nós temos que reduzir onde é possível. Então, vamos discutir dos deputados? Vamos discutir dos deputados, mas vamos fazer progressivo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a ideia de ter remuneração de parlamentar, ela surge já no século XVIII, no século XVIII, XIX, que era a forma de você ter trabalhadores, trabalhadoras, pessoas de um nível social inferior no parlamento. Porque tem muita gente que defende o parlamentar não deveria ter remuneração. Bom, se ele não tem remuneração, ele sobrevive do quê? Porque no Brasil, diferente de outros países, o parlamentar passa a ter aqui o seu principal trabalho, a sua principal atividade, se ele se dedica. Então, ele tem reunião de comissões, mas ele também tem atividades. Eu sou um deputado que viajo muito para o interior. A gente acompanha regiões como Pontal do Paranapanema, que está a 700 quilômetros da cidade de São Paulo, ou a região de Araçatuba, 600 quilômetros, ou regiões mais próximas, como São Carlos, Araraquara, Bragança, né? Como outros deputados também fazem isso. Então, o papel do deputado não é só dentro do parlamento, ele é dentro do parlamento, nas comissões, nas votações, na fiscalização dos recursos públicos, mas também ele tem que ser fora. Eu participo da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente faz o debate orçamentário nas regiões, apresenta o que o governo fez, o que o governo não fez. Infelizmente, as pessoas ainda participam pouco, mas é esse o trabalho efetivo que um parlamentar tem. Quando surgiu a ideia da remuneração, surge para isso, porque você não pode ter só empresários, você não pode ter só ricos no parlamento, você precisa também ter trabalhadores, você precisa também ter a representação sendo da sociedade. Então, quando nós discutimos isso, nós dissemos, bom, nós vamos cortar no subsídio? Vamos. No salário dos deputados? Vamos. Mas vamos cortar escalonadamente. Como eu disse aqui, tem deputado que tem mais condições, que pode dar até 100% do seu subsídio. E tem outros que sobrevivem do seu subsídio, pagando as suas contas, pagando os seus compromissos. Então, eu acho que a ideia é que avance nesse sentido. Nós discutimos as outras medidas, temos uma posição contrária ao corte do salário dos funcionários, não temos nenhuma dificuldade com relação ao repasse do fundo, e nem com relação ao repasse dos recursos que normalmente sobram ao final de cada ano e que a Assembleia devolve, pode antecipar a devolução. Tem uma outra medida de licença-prêmio, que é pagar depois ou suspender os pagamentos agora. É natural isso, ninguém quer que haja benefícios no momento em que a gente está fazendo uma economia, no momento de guerra, uma guerra contra um inimigo que é silencioso, invisível e poderoso. Poderoso. É só olhar a situação das UTIs na cidade de São Paulo e em outras regiões do país. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu dia a dia. A gente sabe que a vida do parlamentar aqui dentro da casa, nas comissões, na negociação, recebendo prefeitos, alguns,
vereadores, conversando com a população. Agora, com esse decreto de pandemia, com o isolamento social, como que o senhor tem feito o seu dia a dia aí, o seu contato com os seus eleitores? Então, a gente tem, até a decretação do isolamento social, uma forma de atuar. Depois do isolamento social, uma outra forma de atuar. Aliás, aqui também você vê isso. Diminui o número de funcionários, todo mundo preocupado com álcool e gel, máscara, né? Minha máscara tá aqui comigo, para a gente poder se proteger. Antes da pandemia, a gente, além de atender prefeitos, vereadores do estado, das regiões que a gente atua, a gente também tinha a prática de ir a essas cidades. Eu falei aqui de algumas regiões, do Pontal do Paranapanema, da região de Araçatuba, mas a gente também foi à região de Fernandópolis, na divisa com o estado. Nós fomos nas regiões aqui de Bragança, no Vale, no Alto Vale do Ribeira, na região do litoral. Então, assim, o meu mandato, ele ao longo desses 12 meses, vamos considerar assim, até março, ele foi um mandato de muitas viagens. Eu não vou dizer que eu fui o deputado que mais viajou, que eu não fui, certamente, até porque tem deputado aqui que mora na região de Presidente Prudente, anda muito mais do que eu. Mas eu afirmo aqui com a certeza de não errar, que o mandato ele teve presente em várias regiões, o que ajuda muito a gente a pensar em projetos, propostas, trazer debates aqui para a Assembleia. Depois da pandemia, o que a gente tem feito? Nós temos utilizado muito a internet para as reuniões. Agora, a gente está fazendo uma reunião com a assessoria do mandato do interior, com as pessoas que contribuem, que colaboram, que acompanham o mandato. Eu tinha me comprometido em participar aqui com vocês, fiz a abertura da reunião e vou voltar para ver se ainda consigo pegar o final da reunião. Mas tem lá gente da região do Pontal, tem o pessoal da região de Bragança, tem o pessoal da região de Araçatuba, tem o pessoal da região da Noroeste, tem o pessoal da Grande São Paulo. Então, hoje, a gente acaba usando essa ferramenta para dialogar com os nossos assessores e colaboradores. A mesma coisa aqui em São Paulo. A gente tem, pelo menos 3 vezes por semana, uma reunião com a assessoria aqui do gabinete para pensar projetos de lei, para pensar representações. Eu estou protocolando uma representação contra a falta de transparência nos recursos do coronavírus por parte do governo do estado, a ausência de informações capazes de fazer com que o parlamentar possa acompanhar e fiscalizar. Então, a gente tem feito essas ações a partir das reuniões virtuais. E, além disso, eu tenho feito lives no meu Instagram e no meu Facebook. Ontem, eu fiz no Facebook com 2 prefeitos, o prefeito Kiko, de Franco da Rocha, e o prefeito Edinho, de Araraquara, para conversar qual é a situação da cidade, como é que eles estão enfrentando a pandemia, essa questão da relação governo do estado, governo federal, a rede de solidariedade que eles montaram nas suas cidades. E isso tem sido importante, porque as pessoas também começam a participar. Hoje, você na quarentena tem o celular, que acaba virando o seu principal parceiro para poder ver show sertanejo, para ver Sandy Júnior, mas também para se informar na política. E isso é fundamental. E tenho feito também no Instagram. Agora, acabei de fazer com a Beth Silvério, uma companheira nossa do PT, da Secretaria de Mulheres do PT, para discutir essa questão da violência das mulheres, que aumentou muito. O próprio Ministério Público já indicou aumento de mais de 51% no caso de prisões. E a Beth levantou 2 questões que eu queria aproveitar para colocar aqui. Uma é que essa questão dos R$600 ou dos 1.200 que as mulheres vão pegar, elas acabam virando um motivo de briga. Porque o companheiro, o namorado, o esposo, ele quer pegar o dinheiro para ele. Infelizmente, a gente tem um histórico no Brasil, na nossa sociedade, do machismo que está impregnado, né, por conta da nossa herança patriarcal. E isso faz com que a violência aumente. Então, ela trouxe esse dado. Aliás, queria aproveitar aqui, se alguém souber dessa situação, podia passar para a gente, porque isso também entra numa estatística ruim. E um movimento que existe dos vizinhos, porque hoje as mulheres em casa com o marido, com o agressor, dificilmente já vai usar o celular, né? Então, o vizinho que ouvir algum tipo de briga, de discussão, pode colocar a colher na briga. Não indo lá apartar, mas pode ligar para a polícia, pode ligar
para os organismos que existem de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. E a outra coisa é a necessidade de buscar recursos para fortalecer essa rede, porque você tem muitos serviços que acabaram fechando em função da pandemia e do isolamento. Então, essa é uma discussão que a gente também quer apresentar aqui, alguma proposta nesse sentido para poder fortalecer. Por exemplo, nós vamos destinar 320 milhões, por que não pode indicar que uma parte desses recursos possam ser dirigidos para as delegacias 24 horas, para a proteção às vítimas de violência doméstica? Deputada, a gente está caminhando para o encerramento da nossa conversa e eu queria falar uma análise do senhor aí de uma maneira geral. A gente não estava preparado para uma pandemia porque não tem ali uma caixinha dizendo vai acontecer uma coisa como essa, um vírus vai implodir aí no mundo inteiro. E as pessoas e os governos do mundo inteiro tiveram que se adaptar. Né, os governos, os parlamentos tiveram que se adaptar a essa nova realidade. A gente espera que em breve a gente saia dessa situação, né, e aí a gente possa retomar a nossa vida com algumas adaptações. E aí eu queria saber do senhor, como que a gente pode pensar esse pós-pandemia? A gente pode pensar num plano B aí para a gente ter guardado caso volte a acontecer em outras ocasiões, ou a gente pode simplesmente tocar o barco e tentar voltar ao que éramos antes, sem nenhum aprendizado disso tudo que aconteceu conosco? Primeiro, assim, a gente sabe muito pouco do vírus. E a gente tem visto em outros países que passaram, que estão passando, né? Passaram a China, que conseguiu controlar, mas que ainda mantém uma preocupação muito grande, porque você pode ter uma segunda volta, né, dessa pandemia ou desse vírus. Mas o que eu acho que é possível afirmar com um pouco mais de certeza? O mundo nunca mais será o mesmo, nunca mais. Nós nunca mais seremos os mesmos. O último grande problema que a humanidade viveu foi a gripe espanhola, 1918. Tem 102 anos. Nem a H1N1 se comparou, nem ebola, nada disso. Essa era a gripinha que o presidente falou. Essa é a gripona que o presidente não quer aceitar, né? E que troca ministro, que muda a lógica e tal. Mas, assim, o que eu acho que nós podemos ter pela frente? Primeiro, mudanças de hábitos. Né? Nós vamos ter que entender que é preciso rever as nossas posturas. Possivelmente, nós vamos ter que adaptar nossas máscaras. Né? Não vai ter jeito. Por um bom tempo. Até porque o vírus não vai desaparecer. Até que se produza vacinas, até que se conheça... A gente não sabe a reação do organismo, né, deputado? Os anticorpos que o organismo vai produzir. Não, e assim, eles estão testando. A Alemanha começa a testar agora uma vacina que foi descoberta, que eles produziram, junto com o laboratório americano e com o laboratório alemão. Vamos ver se isso vai funcionar, mas a expectativa é que vacina a gente teria só daqui a um ano. Quem sabe... a grande capacidade do ser humano, do indivíduo, nas dificuldades, nas adversidades, é ser criativo, é buscar saídas. E quem sabe a gente também, rapidamente, não busque uma saída que não é a cloroquina, que já se mostrou insuficiente. Né? Esse é o remédio dos mais toscos, né? Que acham que vão resolver o problema. Os Estados Unidos já disse que é um remédio que não resolve, outros países já pesquisaram, mas o Brasil continua nesse ritmo. Agora a gente vai ter o segundo cara no Ministério, um paraquedista, né? É o país da piada pronta, né? Bom, mas só para voltar aqui ao seu tema, o Brasil jamais será o mesmo, nós jamais seremos os mesmos. É a oportunidade de repensar as relações, de solidariedade, de companheirismo, de mudança na relação à poluição, às queimadas. Eu acho que essa doença, esse vírus, ele está nos dando uma oportunidade de uma vida nova, diferente, para os próximos 100 anos. E eu espero, sinceramente, que a gente não perca essa oportunidade. E vou dizer, quando eu digo que a gente não se preparou para enfrentar a pandemia, não que a gente ia ter vacina, remédio, mas a gente podia ter construído mecanismos para mitigar o número de pessoas que estão morrendo. A gente São Paulo está falando que no início de maio,
a gente pode ter 3 mil mortos. Tem estudos que dizem, que foram feitos no Rio Grande do Sul, que a gente tinha que multiplicar por 7. Se a gente olhar a situação dos cemitérios, né, a gente vai ver com tristeza o que está acontecendo. Então, quando eu digo que não nos preparamos para uma guerra. Até porque a lógica do presidente é que era uma gripinha. Gripinha está muito longe de ser e a gente precisa se preparar para as próximas que virão e para os próximos dias que nós vamos ter que enfrentar. Termino dizendo, o governador Dória decidiu que a partir do dia 11 haverá uma abertura lenta, gradual e segura. Eu queria dizer que São Paulo não deve fazer abertura, a cidade. Por quê? Porque nós estamos na área vermelha. A área vermelha é o esgotamento dos leitos de UTI, a área vermelha é a falta de testagem, a área vermelha é o crescimento de mortes na periferia. A gente tem Brasilândia. Ontem eu participei de uma live com o pessoal da Brasilândia, tinha lá mais 2 vereadores, representantes e deputados, para discutir a situação da Brasilândia, que é o distrito que tem mais mortes na cidade de São Paulo, que é na periferia. A Zona Sul, que você conhece bem a região do Grajaú, mas a gente tem um problema no Sapopema e em São Mateus, que são as outras 2 regiões com mais mortes. A morte tem se dado em maior número na periferia. No centro, na região mais rica, não tem. Então, eu queria dizer que a mensagem tem que ser sempre de esperança. Eu tenho certeza que a gente vai superar e ser melhor do que a gente é hoje.